não gosto de mim. Eu não me amo. Eu não consigo perceber porquê. Eu olho à minha volta, está tudo a correr bem, toda a gente está feliz, toda a gente está contente, toda a gente tem um trabalho, toda a gente está melhor do que eu. E eu aqui, a ralar-me toda para pagar as contas ao final do mês. Não gosto do que vejo, olho no meu espelho, sinto-me feia. Enfim, se por acaso tu tens este discurso contigo próprio, se por acaso estas são algumas das frases que tu ouviste e te reviste, então este vídeo é para ti. E precisamente por isso começa já por dar aqui o teu like, deixar aqui o teu gosto neste vídeo. Eu hoje vou falar-te aqui da pirâmide das necessidades de Maslow, não é? Portanto, Abraham Harold Maslow, ele foi um psicólogo americano, ele foi conhecido precisamente por esta pirâmide das necessidades e Maslow era o irmão mais velho de 7 irmãos, uma família judia. E ele definiu esta pirâmide. E como a própria pirâmide indica, não é? Ele tem uma base gigante, não é? Portanto, uma base grande. E depois os níveis acima, elas vão sendo mais curtos, mais afunilados. Claro que é impossível termos o topo da pirâmide se não tivermos a base, certo? Então imagina, tudo o que está na base é o pilar, é o que vai sustentar tudo o resto. Então Maslow diz-nos que nós não podemos ter os níveis superiores sem termos estes níveis inferiores satisfeitos. Então o que é isto? Claro que nós podemos aplicar a pirâmide quer à parte pessoal, quer à parte profissional, e eu hoje vou começar por falar aqui contigo sobre a parte pessoal. Então é assim, a primeira base de Maslow são as necessidades fisiológicas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu não tiver comida, por exemplo, eu não posso pensar em desenvolvimento pessoal. Eu não posso pensar em desenvolver-me, eu não posso pensar em gostar de mim se eu efetivamente não tiver comida. Se eu não tiver água, olha, eu então posso dizer, eu fico completamente rabugenta. Se me faltar comida, se eu tiver fome, eu fico intragável, ok? Imprópria para consumo. Eu fico efetivamente rabugenta e tudo. Imagina, como é que eu posso pensar em desenvolvimento pessoal? Como é que eu posso pensar em coisas como a religião, como a que se acredita ou não acredita em Deus, se eu não tiver água para beber? Se eu tiver sede? Imagina os países subdesenvolvidos. Eles não têm alimentação, eles não têm água potável. Como é que eles podem pensar sequer em educação, não é? Como é que eles podem pensar sequer em religião? Como é que eles podem pensar sequer em desenvolver-se pessoalmente? Não dá, se tu não tiveres isto. Outra necessidade, sono. Se eu não tiver a possibilidade de descansar livremente, tranquilamente, sem stress, sem medo do que é que me pode acontecer, como é que eu vou poder efetivamente acreditar ou pensar em coisas subjetivas? Não dá. Nós precisamos ter isto satisfeito, bem como o sexo. O sexo também é efetivamente a parte ativa que é necessária, que também é considerada aqui uma necessidade fisiológica, porque nós, seres humanos, esta é a nossa raiz, não é? É a procriação. Então imagina, só depois de tu teres isto satisfeito, só quando tu tens estas necessidades preenchidas, então é que tu podes passar para a fatia, chamemos-lhe assim, para o nível de cima. Que é o quê? Que é a segurança. O que é isto da segurança? Olha, em primeiro lugar eu tenho liberdade, não é? Felizmente eu vivo em Portugal. Portanto, eu tenho liberdade de expressão, eu tenho liberdade para dizer aquilo que penso, eu tenho liberdade para poder circular na rua em segurança, eu tenho liberdade para educar os meus filhos na religião que eu escolher, eu tenho liberdade para me vestir como eu quero, eu tenho liberdade para poder pintar unhas, para poder maquilhar-me, portanto eu tenho liberdade de escolher o meu parceiro de vida, eu tenho liberdade de educar os meus filhos dentro de diversos estilos de educação que eu também posso escolher, ou seja, eu tenho toda esta liberdade. E quando tu tens esta liberdade, claro que tu consegues ver e desenvolver-te de uma forma completamente diferente do que se tu não tivesses. Do que em países que as mulheres não podem escolher o seu parceiro de vida, do que em países que as mulheres não podem vestir-se como elas querem, têm que andar todas tapadas. Portanto, claro que nós temos desenvolvimentos diferentes, partindo deste simples passo, liberdade, não é? Imagina, por exemplo, segurança. Claro que é importante. Eu vivo num país seguro. Portugal não tem um índice de violência por aí além. Portanto, eu vivo num país seguro. Se compararmos, por exemplo, com o nosso país companheiro, não é? Brasil, nós temos muito mais segurança que o Brasil. E isto é importante. Portanto, eu consigo desenvolver-me mais porque eu tenho outro tipo de segurança, não é? Por exemplo, a poluição.
Se eu tiver efetivamente num país muito poluído, eu não vou conseguir, se eu não conseguir respirar bem, se o ar que eu respiro ele não for saudável, eu não vou conseguir estar propriamente a pensar no que é que eu posso ensinar aos outros. Não é? Isto vai dificultar. Se eu tiver um país com guerra, eu tenho muito mais dificuldade, até diria inabilidade, de pensar em educação, em fé, seja no que for, se eu estiver em guerra. Eu estou preocupada com a minha própria sobrevivência, não é? Até porque depois, se eu estiver em guerra, o que é que acontece? Vai-me faltar a comida, vai-me faltar a água, vai-me faltar a possibilidade de eu descansar. Estás a ver? Então, se eu não tiver segurança, eu também não consigo passar ao nível seguinte. Qual é o nível seguinte? Que são aqui as minhas necessidades sociais. O que é isto de necessidades sociais? É a minha família, por exemplo. Não é? Uma pessoa que tem família, uma pessoa que tem esta base, que tem este apoio da família, que tem uma família saudável, claro que ela consegue pensar em desenvolvimento de uma forma completamente distinta de uma pessoa que não tem. Que tem uma família que, por exemplo, foi educada numa instituição de acolhimento, por exemplo. O facto de nós termos amigos, o facto de nós termos os amigos, e aqui amigos, eu abro um grande parênteses, os amigos certos. O grupo certo. Pessoas que são pessoas certas. É essencial tu teres as pessoas certas ao teu lado, não é? Agora, quem tem amigos, quem tem as pessoas certas ao seu lado, não é? Acaba por crescer muito mais, acaba por poder exponenciar-se muito mais, acaba por gostar muito mais de si, ter uma autoimagem muito mais reforçada do que pessoas que não têm amigos, do que pessoas cujos amigos são pessoas que os deitam abaixo, não é? Portanto, os grupos sociais onde eu estou incluída, não é? Também me vão ajudar a exponenciar, ou não. Ou também me vão ajudar a ficar cá em baixo, a manter-me no sítio onde eu já estou, limitada, que não gosto de mim, que sinto que toda a gente à minha volta acaba por me afetar. A comunidade, os grupos, nós não conseguimos fugir a isto. Não é? Todas estas partes sociais, família, amigos, grupos, comunidade em si, elas afetam a nossa forma de pensar, de agir, de estar. E, efetivamente, quando o grupo potencia crescimento, quando o grupo tem segurança, que é o nível abaixo, lembras-te? Potencia crescimento de uma forma completamente diferente do que quando isto não existe. Se pessoas que têm, as pessoas de maior sucesso, elas têm um grupo realmente que as apoia. Muitas vezes este grupo não é um grupo de origem, é um grupo procurado. Agora, estas pessoas têm este grupo e, portanto, acabam por fazer diferença nisso. Para quê? Para passar para o nível seguinte, que é o quê? A estima. Aqui sim, não é? Como é que eu me reconheço? Quanto é que eu gosto de mim? Como é que eu me reconheço na comunidade? Qual é o reconhecimento que esta comunidade me traz? Qual é o reconhecimento da minha família, dos meus amigos? A aprovação da minha própria família, a aprovação dos meus amigos. Eles aprovam aquilo que eu faço? Eles dão-me apoio? Eles promovem o meu crescimento? Ou, por outro lado, eles condenam? Ai, Patrícia, não faças nada disso. Tudo o que tu fazes está errado. O que é que acontece? Se eu tiver este apoio, eu vou conseguir crescer mais ainda, eu vou conseguir desenvolver-me mais ainda do que se eu não tiver este apoio. Se eu tiver uma família que aponta assim o meu dedo, não é? Que aponta constantemente os meus defeitos, que aponta, que critica, que diz o que é que faço mal, eu vou ter a minha estima, a forma como eu me vejo, a minha autoimagem, a forma como eu me encaro, a minha confiança, ela vai reduzir. Ela vai ser completamente diferente de uma pessoa que vive com críticas, de uma pessoa que vive com suporte, sabes? Que puxam para cima, que dizem vai lá, tu consegues, tu és capaz. Tudo isto é diferente. E enquanto eu não tiver esta minha necessidade de reconhecimento que todos temos, uns mais, outros menos, todos temos esta necessidade de reconhecimento, quanto maior ela for, mais facilmente eu posso crescer. Quanto mais eu tiver esta necessidade preenchida, mais eu posso subir, mais eu posso seguir a minha viagem, seguir o meu próprio caminho. Certo? Para quê? Para chegar ao último nível, que é o quê? Que é a minha autorrealização. E o que é isto, a minha autorrealização? É a minha educação, não é? É o pensar, é educar, é o meu desenvolvimento pessoal, é o meu crescimento pessoal, é aqui que eu vou contribuir para outros, é aqui que eu vou me permitir ter hobbies, não é? Os meus hobbies estão todos aqui, é aqui que eu vou permitir ter fé, não é? A minha crença, a minha fé está toda aqui. Faz tudo parte da minha autorrealização. Eu consigo ter mais fé, eu consigo manifestar esta minha fé, eu consigo manifestar todo o meu desenvolvimento, eu consigo partilhar quem eu sou, não é? Eu consigo estender e amplificar tudo isto quando efetivamente eu tenho tudo o resto preenchido. Caso contrário, isto não é possível.
Eu não consigo contribuir para a vida do outro se eu não tiver casa, por exemplo, se eu não tiver a necessidade fisiológica de segurança e a necessidade fisiológica de comida e alimentação satisfeita. Eu não consigo contribuir para a vida do outro se efetivamente eu não me sentir suportada e amada pela minha família. Faz sentido? Então, o desafio que eu te deixo aqui hoje, a pergunta, a reflexão que eu te deixo é: onde é que está a falhar as tuas necessidades? Onde é que tu identificas? Tu identificas que estás num momento da tua vida em que as tuas necessidades fisiológicas, a casa, o trabalho, aqui a parte de comida, de sono, a tua vida num todo, ou é que está em causa, ou por outro lado é a tua segurança. Tu não sentes liberdade, tu não te sentes, estás num país que não te permite expressar-te, tem guerras, enfim. Ou por outro lado é a tua parte social, não é? Não tens amigos, não tens família, estás inserido numa comunidade errada. Ou é a tua estima, a forma como tu te vês, como tu te encaras, a aprovação e o reconhecimento das pessoas que não chega. Ou até mesmo é o quê? Tens isto tudo, mas não te consegues realizar, não consegues crescer, não consegues contribuir, não tens fé o suficiente. O que é que está a acontecer? Não sabes coisas suficientes? O que é que está a acontecer? Onde é que tu estás, assim, empancado neste momento da tua vida? Está bem? Partilha aqui, deixa aqui nos comentários e partilha este vídeo com o máximo de pessoas possível para que possamos juntos crescer, para que possamos juntos preencher estas necessidades para crescermos. Sim? Bora lá!